louvar o nome do nosso Deus. E as palmas. Como vamos estar na casa do Senhor, com alegria exaltar esse Deus. Como é bom louvar ao Senhor e exaltar o nome dele. Teu nome exaltarei. É bom cantar louvores, me fazes transportar a alegria de tua salvação. Deixaste o trono do céu para mostrar tua luz. Foi a cruz por mim morrer, meus pecados pagou, sobre a morte triunfou, para o trono retornou, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Como é bom cantar louvores, me fazes transportar a alegria de tua salvação. Deixaste o trono do céu para mostrar tua luz. Foi a cruz por mim morrer, meus pecados pagou, sobre a morte triunfou, para o trono retornou, o teu nome exaltar. Deixaste o trono do céu para mostrar tua luz. Foi a cruz por mim morrer, meus pecados pagou, sobre a morte triunfou, para o trono retornou, o teu nome exaltarei. Aleluia! Vamos ter um momento agora que alegra muito o nosso coração, sempre que nós temos essa oportunidade na igreja de dedicar uma criança ao Senhor, apresentar uma bebê ao Senhor. E hoje nós vamos ter aqui mais uma apresentação de bebês, né? Então eu sei que o nome do pai é Jean, o nome da mãe é Thalita, mas eu não tenho aqui o nome da criança, rapaz. Hein? Pietra. Eu tenho até o nome do avô, mas não tenho o nome da criança, né? Então nós vamos, os avós, vamos ter esse momento de apresentação, esse momento em que o casal vai estar aqui colocando a vida dessa criança nas mãos de Deus e pedindo a bênção do Senhor sobre essa vida. Vamos recitar juntos aqui o Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos falar juntos? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha que bênção, né? A Petra é herança do Senhor, uma recompensa que Ele deu a vocês, né? Deu para vocês. Jean é o pai. Jean, seja bem-vindo, né? A mãe é Thalita, seja bem-vinda. Os avós é a Leia e o Renato. Essa irmã Leia parece com alguém que a gente conhece, né? Parece um pouquinho, né, irmã Leia? A família toda está aqui, um presente de Deus. Os filhos são presentes de Deus, é uma dádiva do Senhor, e por isso que requer um privilégio, mas também requer um cuidado todo especial, porque é de Deus. Deus está dando a vocês o privilégio de cuidar de uma criatura que é dele. E Ele só diz assim: estou emprestando aí na terra vocês a pedra durante alguns anos, que só Ele sabe quanto, para vocês cuidarem.
Então é um presente do Senhor e que vocês possam cuidar bem desse presente do Senhor, que vocês sempre sejam referenciais para ela, exemplo de vida, e que ela possa sempre poder ver em vocês como pais, ver na vida de vocês valores e princípios que ela possa também trazer para a vida. Amém? Nós vamos orar por ela nesse momento. Vamos ficar em pé. As nossas mãos em direção à Petra, né? Vamos orar por ela, vamos apresentá-la ao Senhor, dedicar ao Senhor, pedindo por essa vida. Senhor Deus e nosso bendito Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado por essa vida tão preciosa que está aqui nos meus braços, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Petra, essa criança tão linda, esse bebê tão lindo, um presente do Senhor na vida dos seus pais, um presente do Senhor na vida da família, um presente do Senhor para o mundo. Ó Deus, que a Petra cresça em todos os sentidos, que ela cresça diante dos homens, mas que ela também cresça diante de Ti. Ó Deus, que ela seja saudável e que, Senhor, ao alcançar a idade do entendimento, que ela possa render-se a Jesus Cristo, que ela seja uma serva do Senhor. Guarda, Senhor, essa vida de todo mal, protege essa vida por onde ela passar, que, ó Deus, que essa vida seja uma vida coroada de muitas ricas e poderosas bênçãos. Dá sabedoria, dá recursos, dá, Senhor Deus, condições aos pais para criá-las nos caminhos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa família, e que cada membro dessa família seja um referencial na vida da Petra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, Petra, olha aqui, quero mostrar para você a nossa igreja. Olha, você está vendo? Não tem gente bonita? Ela falou assim para mim, nem tanto são tão bonitos assim, né? Esse bigode que eu estou olhando aí não é tão bonito assim, não. Mas ela tá gostando, viu, gente? Ela está gostando. Né? Ela gostou desse colo. Ela gostou, assim. Ela falou assim, esse pastor está muito convencido, né? Aí, então nós estamos entregando certificado para vocês guardarem toda a vida, para ser um marco. Quando a Petra começar a entender as coisas, mostre para ela esse certificado. Diga para ela, ó, um dia você foi levada na igreja, na presença de Deus para clamar por você. Desde que isso seja um marco na vida dela. Se for possível, faça um quadro bonitinho e bota esse quadrinho no quarto dela, para que essa criança veja o que um dia aconteceu na vida dela, seja um marco na vida dela. Amém? E esse presente que é a palavra de Deus para vocês começarem a ler a Bíblia para ela, ensinar a Petra o caminho que ela deve andar. Amém? Agora nós vamos erguer os nossos braços daqui a pouquinho, tá? Nós vamos fazer juntos uma bênção para ela. Todos vão participar dessa bênção que nós vamos fazer agora. Ergue as suas mãos para cá, em direção à Petra. Nós vamos falar para ela o seguinte: Petra, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê paz. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir a Petra, gente.
Jean e Thalita, parabéns pela linda letra. E quero deixar para vocês sempre um convite para que vocês possam estar aqui criando, ajudando, e que a igreja se dispõe a ajudar vocês a criar os caminhos do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pode ser. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Por teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar agitar, o teu abraço vou ficar, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. Por teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar agitar, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és guia-me onde a fé sem fronteiras, sobre as águas eu caminho, até onde me chamares. Leva-me mais fundo onde nunca estive, minha fé será firmada, meu Jesus, em tua presença. Guia-me onde a fé sem fronteira, sobre as águas eu caminho, até onde me chamares. Leva-me mais fundo onde nunca estive, minha fé será firmada, meu Jesus, em tua presença. Guia-me onde a fé sem fronteira, sobre as águas eu caminho,
Atos capítulo 8, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão por causa da sua grande lamentação, e fizeram grande lamentação por causa dele. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra, e por onde quer que fossem. Indo Filipe a uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou-lhes as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres, próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e os milagres que eram realizados. O Senhor aplique a sua palavra, a sua santa palavra em nossos corações, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê opção, que possamos ser aqui direção do Teu Santo Espírito para pregar a Tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos que tudo aqui seja feito para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, fala aqui a cada um de nós, Senhor Deus. Usa essa palavra agora para falar a cada coração aqui, Senhor, a cada vida, a cada um de nós, a começar em mim. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Atos 1:8. Se lembram de Atos 1:8? O que Atos 1:8 palavras? O que esse texto, versículo dizia naquela promessa feita logo no início do livro de Atos? Que o que aconteceria? Que os crentes seriam revestidos de quê? De poder. E o que aconteceria depois disso? Que pregariam o Evangelho aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins do mundo. E aí o que acontece? Esses crentes invadem Jerusalém, invadem aquela região toda com a palavra de Deus, e coisas grandiosas aconteciam, sinais e maravilhas. A igreja crescia de uma forma explosiva, muitas pessoas se convertendo, de 120 para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, e depois uma multidão que senão não se podia contar. Mas o que acontece é que o que estava acontecendo é que aqueles crentes estavam esquecendo dessa palavra, de que o Evangelho, que o cristianismo não era só para aquela região, mas que era para Samaria e todo o mundo. E aí então vem sobre a igreja, depois da morte de Estevão, uma grande perseguição. A última palavra que nós falamos aqui foi sobre Estevão. Estevão, então, ele foi o primeiro mártir, ele morre por causa da sua fé. E no texto, esse texto começa dizendo que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Uma grande perseguição começa para fazer com que a igreja pudesse se espalhar,
para que o Evangelho pudesse chegar em todos os lugares. Então, esse texto vai nos ensinar muitas coisas e nós vamos meditar nele nesta noite. Mas uma coisa me chama a atenção é que esses crentes, que esses irmãos, e interessante notar nesse texto que quem agora sai por todos os lugares pregando evangelhos, que são dispersos, não são os apóstolos. Os apóstolos ficam em Jerusalém dando sustentação à igreja, mas são os crentes comuns, os crentes leigos, melhor dizendo, são dispersos por todos os lugares pregando a palavra de Deus. E esse texto vai enfatizar o que aconteceu quando Filipe, então, um desses crentes, aquele Filipe que, tal qual Estevão, tinha sido um dos 7 eleitos para resolver aquele problema, aquela situação social lá, e que nós chamamos, nós entendemos que foram os primeiros diáconos da igreja, ele era um deles. Esse homem agora também sai, ele é disperso com os outros, e eles chegam até Samaria. E o texto diz que ali eles pregam a palavra, fazem também uma obra grandiosa naquela cidade. E vocês sabem muito bem que, por questões históricas, o samaritano e os judeus, eles não se comunicavam bem, havia um problema entre eles. Os samaritanos eram considerados judeus mestiços. Então havia uma dificuldade, os samaritanos não aceitavam todo o Velho Testamento. Os samaritanos construíram outro templo no Monte Gerizim, porque não aceitavam o templo de Jerusalém, e havia um problema sério entre eles. Mas agora Filipe chega lá nesse lugar. Ele chega ali para pregar o Evangelho, prega a palavra de Deus. E há um versículo aqui que me chama muito a atenção, que é o versículo 8. Ele chega ali, prega o Evangelho, opera sinais e maravilhas, e o versículo 8 diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Ele entrou ali com um grupo de crentes, fazendo uma cruzada evangelística naquela cidade, promovendo um avivamento naquela cidade, e o versículo 8 diz que ali houve grande alegria. A mensagem do Evangelho e tudo aquilo que o Evangelho proporcionou naquela cidade trouxe grande alegria naquela cidade. E nós queremos perceber nessa noite, refletir nessa noite, quando é que nós podemos ser instrumentos promotores da alegria na cidade. Como é que a gente pode chegar na cidade, quando é que nós somos instrumentos de Deus para que a verdadeira alegria possa alcançar uma cidade. E ali muitos se converteram. Eu quero começar dizendo que aquilo que para os olhos humanos pode parecer algo tenebroso, do ponto de vista de Deus pode ser o começo de uma grande revolução espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento. Aqueles crentes estavam enfrentando um momento dificílimo. O apóstolo Paulo ainda era um Saulo, ele não tinha se convertido. E ele era um terrível perseguidor da igreja. Ele não aliviava nem as mulheres. Ele entrava com as autoridades judaicas nas casas e arrastavam homens e mulheres cristãos. Esses cristãos eram perseguidos por seu amor a Jesus. Era um momento tenebroso, do ponto de vista humano. Mas aquele movimento tenebroso de grande perseguição foi, do ponto de vista de Deus, é usado para começar uma grande revolução espiritual. O Evangelho passa agora a ser pregado no mundo inteiro. Aquilo que parecia ser algo completamente
absurdo, incômodo e difícil na vida daqueles crentes acabou se tornando uma bênção grandiosa. Nós precisamos entender que quando nós seremos instrumentos de Deus, usados por Deus, para promover uma alegria no mundo em que nós vivemos, quando nós nos preocuparmos mais em ver as coisas não somente do nosso ponto de vista, do nosso jeito, mas começarmos a olhar as coisas também do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista deles era algo terrível, mas do ponto de vista de Deus, aquilo tudo estava acontecendo para que o Evangelho pudesse alcançar. Se não tivesse perseguição, os crentes continuariam acomodados lá em Jerusalém, e o Evangelho não teria alcançado tanta gente como alcançou. Até o capítulo de número 8 do livro de Atos, o Evangelho está concentrado em Jerusalém, está concentrado entre os judeus. A partir do capítulo 8, ele começa a alcançar o mundo. Ele começa a alcançar o mundo. Então, nós vimos ali homens e mulheres fiéis, cheios de poder, andando em missão com Deus, venha o que vier. Andar em missão com Deus, venha o que vier. Andar em missão com Deus, aconteça o que acontecer. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo tremendamente desafiador. E nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vivendo uma perseguição invisível. Nós estamos vivendo um tempo em que grandes mudanças estão acontecendo no nosso mundo. E nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus está sendo tremendamente questionada e perseguida. Nós estamos vivendo um tempo em que não há mais absolutos. O tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas questionam a existência de Deus, duvidam da divindade de Jesus, zombam da existência do Espírito Santo, zombam da inerrância da Bíblia como palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que não é um tempo fácil, um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo que não é fácil pregar o Evangelho em determinados setores da sociedade. E nós precisamos entender que a perseguição, ela se dá às vezes de um modo invisível. E nós precisamos entender, aprender a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Aquela perseguição que para os homens era algo tenebroso, ela se tornou uma grande oportunidade. Então nós precisamos entender essa coisa. Nós precisamos, como crente em Jesus Cristo, entender e saber transformar os desafios desse tempo numa grande oportunidade de pregação do Evangelho. Para que esse Evangelho possa alcançar o mundo, para que nós possamos fazer com que o Evangelho possa chegar em todos os lugares. O que aconteceu com aqueles crentes é que nada intimidou aqueles crentes. Aqueles crentes, nenhuma circunstância os intimidou. E nada pode intimidar o cristão para que ele possa pregar a palavra de Deus e levar o Evangelho onde quer que o Evangelho precise chegar. Aqui, o que intimidava os crentes era o tacão, era a força da violência, da perseguição, uma perseguição violenta, uma perseguição sangrenta, uma terrível perseguição. Agora, hoje, o que está intimidando, o que está nos intimidando de pregar o Evangelho? O que está nos intimidando de pregar o Evangelho não é a força da violência, mas é um outro tipo de força. Nós precisamos chegar com a palavra de Deus em todos os lugares.
Porque assim como Samaria estava ali, naquela cidade onde ele chegou, as pessoas estavam opressas, as pessoas estavam escravas, as pessoas estavam prisioneiras da tristeza. Esse mundo também vive da mesma forma. E nós precisamos chegar, como Filipe chegou e outros crentes, com a mensagem do Evangelho nesses lugares. Nós temos essa mensagem, nós temos esse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é poder de Deus para levar aos outros uma mensagem de vida, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação. E assim como Deus usou aquilo que era tenebroso, Deus usou para a expansão do Evangelho. Aquilo que o inimigo tentou usar para calar os crentes, silenciar os crentes, acabou se transformando num veículo para que muitas outras pessoas e nacionalidades fossem salvas por Senhor Jesus. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que está nos intimidando. O que tem nos intimidado de falar de Jesus? O que tem nos intimidado de pregar a mensagem do Evangelho, um mundo tão carente da alegria que só Jesus Cristo pode dar? Então a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é isso. O cristianismo, ele se espalha, irmãos, e o cristianismo precisa se espalhar por todo o mundo, e o cristianismo jamais será destruído, porque o cristianismo é Jesus Cristo. Os cristãos até podem ser destruídos, mas o cristianismo jamais. Sempre haverá mulheres e homens fiéis e destemidos para pregar essa mensagem do Evangelho. E aqui nós não podemos deixar de, nesse texto, falar sobre que esse Evangelho ele vai alcançando outros lugares, não com os apóstolos. Não foram os apóstolos que foram os pregadores para alcançar outros lugares. Começa com os crentes, os leigos. Ou seja, o que a gente precisa dizer aqui é que a igreja se espalha não com grandes pregadores. A igreja se espalha com os crentes que saíram espalhando, perseguidos, pregando a palavra do Senhor. Alguns teólogos dizem que quando aconteceu a perseguição aqui em Atos, foi uma forma do Espírito Santo corrigir o erro dos apóstolos. Porque os apóstolos trouxeram somente para eles a responsabilidade de pregar a palavra. Vocês fazem o serviço aí de atenção às viúvas, que nós vamos pregar a palavra e vamos orar. Para alguns teólogos isso foi um erro. E na verdade, o Espírito Santo, com a perseguição, corrige esse erro, porque na verdade quem saiu pregando a palavra não foram eles. Quem saiu pregando a palavra foi toda a igreja perseguida. Nós não podemos passar por esse texto nesse momento sem fazer essa reflexão. Porque há uma mentalidade clericalista tomando conta da igreja. Essa mentalidade clericalista faz com que muitos dos crentes possam se eximir do dever de pregar o Evangelho, para achar que quem tem que pregar o Evangelho são os clérigos, os pastores, aqueles que estão fazendo seminários, seminaristas, os missionários. Quando quem aqui é usado para pregar o Evangelho não são os clérigos, é a igreja. A igreja não é clericalista. A obra de Deus é feita por todos os crentes. E o clericalismo é uma coisa do diabo, não é de Deus. Então nós precisamos, cada um, porque cada um de nós aqui tem uma responsabilidade de onde quer que esteja, andar em missão com Deus, penetrando em todos os lugares onde você está, para que lá no seu setor de trabalho aconteça o que aconteceu em Samaria.
a cidade toda foi cheia da alegria do Senhor. Então, essa questão colocada nesse texto, que a gente logo vê no início desse texto, é algo que a gente precisa pensar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, primeira coisa, nem tudo que aos olhos do homem é tenebroso mesmo. Muitas coisas aos nossos olhos podem ser coisas tenebrosas, mas aquela coisa que está acontecendo pode ser um veículo usado por Deus para que coisas grandiosas de Deus aconteçam na nossa vida, aconteçam no nosso mundo, aconteçam na nossa cidade, aconteçam na nossa casa. Ou seja, esse texto começa nos ensinando que o mais importante não é olhar para as coisas que estão acontecendo com a nossa perspectiva, mas com a perspectiva de Deus. Cada um de nós precisa fazer essa reflexão. Tudo isso que está acontecendo sobre mim, os fatos que eu estou experimentando, qual é a perspectiva de Deus nisso que está acontecendo? Por quê? E aí Deus vai mostrar para você que muitas coisas que para nós aparentemente parecem tenebrosas, é uma ação de Deus para que grandes coisas aconteçam. E muitas vezes isso acontece até porque nós também não seríamos tirados do nosso comodismo de outra forma. E essas coisas muitas vezes acontecem porque de outra forma nós não nos voltaríamos para que os propósitos de Deus se cumprissem. Mas isso aconteceu. A outra reflexão que eu quero fazer é que quando Filipe chega ali, diz o texto dessa palavra de Deus, que os que haviam de ser dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Onde quer que fossem, eles pregavam a palavra de Deus. Eles não pregavam prosperidade. Eles pregavam a palavra de Deus. A palavra de Deus produz salvação, libertação e alegria. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele chega ali pregando a palavra de Deus entra naquela cidade e produz salvação, libertação e alegria. E se nós queremos abençoar a nossa cidade, se nós queremos abençoar a nossa sociedade, nós temos que recuperar esse evangelho bíblico. Confiarmos na verdade do evangelho, na relevância do evangelho, no poder do evangelho. E ali ele chega pregando a palavra de Deus. E aquela igreja, ela foi viva, foi relevante, pôde abençoar aquela cidade, porque ela tinha uma mensagem abençoadora. A pregação daquela igreja era uma pregação que foi relevante para o seu tempo. E aí, eu quero perguntar para nós aqui hoje, o que tem sido o conteúdo da nossa mensagem? Nós não estamos estudando a palavra de Deus. Talvez se eu perguntasse aqui quantos essa semana se debruçaram em estudar a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus para transmitir essa palavra de Deus ao mundo. Como é que isso tem sido? Há um desinteresse pelo estudo da palavra de Deus. Essa palavra, ele pregava a palavra. E se nós queremos causar impacto na sociedade, se nós queremos causar impacto no mundo, nós temos que recuperar o valor dessa palavra. Na palavra de Deus é que aquelas pessoas encontraram resposta para as suas indagações. Na palavra de Deus é que elas encontraram palavra que alcançaram o mais profundo do seu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como espada de dois gumes que penetra no impenetrável das nossas vidas. Ele chega
palavra de Deus. Nós, às vezes, criamos muitos recursos para atrair o mundo, para atrair as pessoas. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer para atrair é pregar a palavra de Deus. É pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele chega ali pregando o quê? Pregando a palavra de Deus. Anunciando a palavra de Deus. E o texto diz que quando ele chega ali pregando a palavra de Deus, a multidão ouviu Filipe, versículo 6. A multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava. Ela ouviu e viu. Eu quero parar um pouquinho nesse texto aqui. É que o pastor Russell Shedd, ele diz que os milagres eles têm um efeito pedagógico, né? A fim de levar as pessoas aos pés de Jesus Cristo. Mas veja bem, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se contentam apenas em ouvir. As pessoas precisam ouvir e ver. Quando Filipe prega ali naquele lugar, as pessoas ouviam a mensagem de Deus, mas também viam o poder de Deus se manifestando através de Filipe. E se nós queremos ser um instrumento de Deus para abençoar essa cidade, nós precisamos com que as pessoas, nós precisamos ter tão cheios do poder de Deus, que as pessoas não apenas ouçam, mas vejam. Eu creio que não pode ser até que nós estejamos pregando a palavra, mas talvez esse segundo elemento, o texto diz que as pessoas ouviram e viram. Nós estamos vivendo no tempo do visual. O ser humano contemporâneo ele é muito visual. E eles querem ver. Eles querem ver se realmente há poder naquilo que nós estamos falando. Se aquilo que nós estamos vivendo, e se aquilo que nós está agindo através de nós, coincide com aquilo que nós estamos falando. E Filipe, então, quando ele chegou ali, e ele começou a pregar o Evangelho, começou a curar pessoas, sinais e maravilhas começaram a acontecer, pessoas começaram a ser curadas e libertas. Ele vai nos fazer lembrar que para que nós possamos fazer diferença nessa cidade, a pregação do Evangelho não consiste apenas em palavras, mas deve ser uma demonstração do Espírito Santo do poder. Não basta somente pregar a palavra, é fundamental que preguemos, mas nós precisa acontecer através da igreja, uma demonstração do Espírito Santo do poder. O pastor Hernandes diz que a igreja tem pregado bem aos ouvidos, mas não tem pregado bem aos olhos. A igreja tem que pregar aos ouvidos, e a igreja tem que pegar aos olhos. Com os ouvidos, as pessoas vão ouvir a mensagem bíblica que nós pregamos. Com os olhos, elas precisam ver o poder de Deus se manifestando. Elas precisam ver o poder de Deus agindo através das nossas vidas. Aquela cidade toda foi sacudida pelo poder do Evangelho. Aquela cidade toda foi alcançada ali naquele momento, naquele lugar, por uma mensagem poderosa, uma mensagem rica de conteúdo, que falava da morte, da ressurreição, da vida de Jesus, o que Jesus é capaz de fazer. Mas também era uma mensagem cheia de poder. O poder era visível naquela vida. Não foi do nada que o texto bíblico diz que houve grande
alegria naquela cidade. Porque naquela cidade, o que aprisionava aqueles homens, uma tristeza, a tristeza que aprisionava aqueles homens, eles foram libertos dessa tristeza pelo que eles ouviram, pelo que eles viram. Nós estamos todo dia convivendo com pessoas tremendamente tristes. Essa cidade é uma cidade dominada mais pela tristeza do que pela alegria. Quando você que convive dia a dia com seus colegas, seus parentes, onde quer que você trabalhe, está agindo, há muito mais pessoas tristes do que pessoas alegres. E quando encontramos um ambiente de alegria, uma alegria superficial e passageira, Filipe chega em Samaria e encontra exatamente isso. Mas ele alcança aquela cidade, diz a palavra de Deus, que houve grande alegria naquela cidade, pelo que eles ouviram. E a mensagem que ouviram foi a respeito de Jesus. Jesus que foi crucificado, Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, e Jesus era capaz de fazer. Aquela cidade entendeu que Jesus era capaz de fazer. Jesus era capaz de salvá-los. Jesus era capaz de libertá-los. Jesus era capaz de perdoá-los. Jesus era capaz de encher a vida deles de paz. Jesus era capaz de dar sentido à vida. Eles puderam entender essa mensagem, mas eles também viram o poder de Deus. Uma mensagem para o ouvido, uma mensagem para os olhos. Ali, quando as maravilhas aconteciam e quando nós começávamos a ser usados como crentes cheios de poder, quando cada um de nós aqui for usado cheio de poder para que as maravilhas de Deus se manifestem, isso vai ter um efeito pedagógico. Qual vai ser o efeito pedagógico? Manifestações de sinais de milagres, não é apenas para impactar as pessoas de uma forma emocional, mas é para fazer com que essas pessoas se aproximem mais de Deus, para que elas possam ser atraídas pelo poder de Deus, para que elas possam se aproximar de Deus, para que elas venham ao pé da cruz e vejam, tem algo aí acontecendo que só Deus pode fazer. E elas então são atraídas, elas se aproximam, elas vêm aos pés de Cristo. E aí, quando as pessoas virem ao pé de Cristo, elas possam ser salvas em todas as dimensões da sua vida. O poder de Deus, nesse texto, as maravilhas que eram operadas através de Filipe e através dos outros crentes, era para que as pessoas conhecessem o poder, para que as pessoas conhecessem a graça, o interesse e o amor de Jesus por ela. Quando ele chegava, curava, quando ele operava um milagre, quando alguém era curado de uma doença, de perto de alguma coisa, havia um interesse de que essas pessoas, ao serem alcançadas dessa forma, elas pudessem entender que não era apenas um discurso, mas que Deus, mas que o amor de Jesus queria alcançá-la, transformá-la, que Deus estava interessado por ela. Então, irmãos, a outra reflexão que eu quero deixar com vocês nessa noite é que, se nós queremos transformar essa cidade e fazer com que essa cidade possa ser inundada pela alegria que veio do Senhor, nós precisamos, onde quer que estejamos, nos preocuparmos em levar as pessoas não apenas a ouvir, mas que as pessoas também possam ver o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. O interesse vai ser outro.
As pessoas serão impactadas. Isso vai ser algo pedagógico na vida delas. Por isso que nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo. Vocês entendem que o segredo dessa igreja não era método. O segredo dessa igreja não era programa. O segredo dessa igreja era: os crentes eram cheios do poder de Deus. E onde eles chegavam, não apenas pregavam a palavra, mas demonstravam o poder de Deus. Será que nós não poderíamos pensar, pelo menos refletir o seguinte: será que essa cidade não seria muito mais alegre? Será que as pessoas que convivem conosco não seriam muito mais alegres se elas percebessem, através da nossa atuação no mundo, o poder de Deus se manifestando? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Há coisas que estão acontecendo no coração dessas pessoas que elas não vão encontrar libertação nem solução em lugar nenhum do mundo. Os psiquiatras estão com seus consultórios lotados. Os psicólogos estão com seus consultórios lotados. Porque nós vivemos num mundo triste, num mundo aflito, num mundo oprimido. E algumas dessas situações até serão resolvidas. Claro que a medicina está aí para abençoar, psicólogos, psiquiatras, com médicos, mas tem a maioria das situações na vida dessas pessoas só serão resolvidas com o poder de Deus na vida. Com o Evangelho. Então nós precisamos fazer com que a mensagem aconteça, que diz aqui que a palavra de Deus, Felipe não apenas pregava, mas eles também viam. Ele falava, ele pregava a palavra por onde quer que passava, ele anunciava a palavra. Quando as multidões ouviu Felipe e viu, deram unânime atenção. Quando o mundo apenas ouve, ele dá atenção. Mas quando o mundo ouve e vê, ele dá unânime atenção. Diferente. Deixa diz que naquela cidade houve uma unânime atenção, uma grande atenção. Por quê? Porque não apenas ouviram, mas viram. E houve uma grande alegria naquela cidade. Olha que coisa extraordinária. Outra reflexão que eu quero fazer dentro desse texto é como ele foi um instrumento de Deus para libertar o homem da tristeza e da alienação. Quando ele chega ali, encontra aquela cidade oprimida. Samaria, irmãos, era uma cidade, aquele lugar, aquela cidade que eles foram, era um lugar onde reinava a opressão. Ali diz naquele lugar que os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos. E muitos paralíticos e mancos eram curados. E o texto diz que ali havia um feiticeiro chamado Simão, que aquele homem fazia feitiçaria naquela cidade, e ele impressionava todo mundo. E diz o texto que os pobres e também os ricos, os cultos e incultos, todos seguiam aquele homem que era um feiticeiro, que enganava a pessoa com as suas magias, ao ponto de dizerem: esse é o poder divino. Ali havia uma aflição naquela cidade de todo tipo. Havia aflição física, havia opressão demoníaca, e o pecado reinava. Muitos eram atraídos por uma alegria superficial, enganosa, passageira, como em nossos dias. E agora chega nessa cidade o Felipe pregando o Evangelho, e disse que depois que essa mensagem do Evangelho chegou, houve grande alegria, porque só em Cristo há alegria profunda e verdadeira. E ali
a alegria profunda e verdadeira vai depender do tipo de influência nas nossas vidas. Naquela cidade, o que influenciava as pessoas era uma força e um poder satânico. Naquela cidade havia uma influência satânica muito grande. Um feiticeiro era conclamado como grande poder de Deus. Aquela cidade, presta bem atenção no que eu vou falar, aquela cidade estava debaixo de uma influência maligna. E onde há a predominância de uma influência maligna, não há alegria verdadeira. Há uma alegria passageira, há uma alegria enganosa. Como esse homem agia ali, com uma influência maligna. Parece com a nossa situação na nossa cidade? Quais são os poderes que estão influenciando a nossa sociedade? Quais são os poderes que estão influenciando a nossa mídia? O que mais influencia a nossa cidade hoje? São coisas de Deus ou são coisas malignas? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo um momento onde a influência maligna é grande. E o texto diz que as pessoas escutavam com muita atenção o que Simão dizia. A nossa sociedade está escutando com muita atenção o que Satanás está dizendo. Senhor, não? Muita atenção. E por isso, a nossa cidade, as nossas cidades estão mergulhadas, as pessoas estão aprisionadas de uma tristeza. Vocês sabem que o índice de suicídios agora e dos suicídios que acontecem diariamente não podem mais ser divulgados. Porque se forem divulgados, o que acontece? É efeito dominó. Aquele que está vai, não vai, acaba indo. Ali, Samaria era uma cidade totalmente dominada pelo reino das trevas. Mas ali agora chega o poder de Deus. Agora chega a mensagem do Evangelho. E agora então o que acontece? Aquela cidade foi a influência predominante naquela cidade não era mais uma influência satânica, agora é uma influência do Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Nenhuma alegria será verdadeira se a maior influência na sua vida não for a influência do Espírito Santo. Nós temos que parar aqui hoje à noite para fazer uma reflexão sobre aquilo que está influenciando a nossa cidade, aquilo que mais está influenciando as nossas vidas. Só o poder do Evangelho pode transformar o sistema de influência de uma cidade. É por isso que a gente precisa de gente de Deus nos pontos estratégicos da nossa cidade. A gente precisa de gente de Deus formulando os planos de educação da nossa cidade. A gente precisa de gente de Deus formulando os planos de política da nossa cidade. A gente precisa de Deus transformando os planos sociais da nossa cidade. A gente precisa de gente de Deus espalhada nos pontos estratégicos da nossa cidade para que a influência satânica seja cada vez menor. E para que, assim como muitas pessoas ali eram atraídas por esse homem Simão e o seguiam, hoje também muitas pessoas da nossa cidade são atraídas por uma alegria superficial, enganosa, passageira. E nós precisamos fazer com que a mensagem do Evangelho chegue na cidade, para que a cidade seja influenciada por uma ação do Espírito Santo. E nós precisamos hoje também, cada um de nós aqui, pessoalmente, fazermos uma avaliação sobre o que mais tem influenciado a nossa vida.
aquela cidade foi influenciada pelo Espírito Santo, houve grande alegria. Nós precisamos, como cidadãos cristãos, fazermos uma avaliação do que realmente está influenciando a nossa vida. O que está influenciando as minhas motivações e as minhas decisões? Faça essa pergunta para você hoje mesmo aqui. Se é realmente o Espírito Santo de Deus que influencia mais a sua vida hoje. Ali houve grande alegria. Aquela cidade pôde experimentar o poder de Deus. O poder de Deus ali naquela cidade fez com que aquela cidade se libertasse. E a grande alegria foi causada naquela cidade. Em primeiro lugar, pensemos que nós precisamos ser pessoas que nada nos intimide. E quando é que as coisas da vida vão parar de me intimidar? Quando é que as coisas e as circunstâncias da vida vão parar de me calar? Quando eu começar a ver as coisas não do prisma humano, mas começar a ver do prisma. Se aqueles crentes fossem olhar aquela perseguição só do lado humano, eles entregariam os pontos e teriam se calado. Mas aquilo ali, todo aquele processo, havia um plano de Deus para que as coisas acontecessem. Nós precisamos entender que essa cidade, ela precisa da nossa atuação como crentes, para que ela seja uma cidade liberta do poder do mal. Nós precisamos estar presentes em todos os setores da cidade onde moramos, do lugar onde trabalhamos, do lugar onde nós vivemos. Essa cidade precisa de uma mensagem bíblica. Essa cidade precisa da mensagem do Evangelho. Essa cidade precisa que as pessoas recebam a mensagem do Senhor. E nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus para que essa mensagem do Evangelho possa chegar em todos os lugares onde nós estivermos. Estou ouvir a palavra do Evangelho, ser alcançados pela mensagem do Evangelho através das mensagens, do nosso falar e do nosso viver. A sociedade em que nós vivemos, elas precisam não apenas ouvir, mas precisam também ver o poder de Deus se manifestando. Nós cremos num Deus rico e poderoso, e o poder de Deus precisa se manifestar, o sobrenatural de Deus precisa acontecer. Nós vamos ser crentes cheios de poder. Nós vivemos numa cidade que precisa ser liberta de tudo aquilo que não é de Deus na vida deles, para que a alegria do Senhor possa reinar na nossa cidade. Na nossa cidade tem muita gente enganada com as coisas a respeito de Deus. Na nossa cidade tem muita gente ouvindo como se fosse algo de Deus, mas na verdade não era de Deus. Assim como Simão fez naquela cidade. As pessoas ouviam Simão como se fosse Deus e nada era de Deus. As pessoas ouviam o que Simão falava como se fosse de Deus, mas não era de Deus. As pessoas ouviam o que ele fazia como se fosse de Deus, mas não era de Deus. Esse mundo precisa de crentes que possam estar presentes para que eles sejam esclarecidos da verdade. Essa verdade que é o poder de Deus que nos liberta. Nós precisamos ser usados por Deus para que essa cidade seja liberta de todos os sistemas opressores, enganadores, escravizadores. Nós possamos então ser instrumentos de Deus, usados por Deus, para que a alegria possa reinar, a verdadeira alegria, a alegria que vem do Senhor, possa reinar em nossa cidade. Deus nos abençoe e que nós sejamos esse instrumento que Deus usa, primeiro em nós mesmos, e que Deus nos use, como usou Filipe, para que algo de Deus possa acontecer no nosso meio e na nossa cidade.
Estamos aí vivendo agora um tempo de eleições. Que nós possamos ser um instrumento de Deus nesse momento. Nós sermos usados por Deus com os nossos valores, com o nosso procedimento, para que também até nesse processo as pessoas possam ver o poder de Deus se manifestando através das nossas vidas. Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar aqui. Vamos orar ao nosso Deus, sempre na sua cabeça onde você está. Como é que você entrou hoje aqui? Você está alegre? Você que entrou hoje aqui, você está alegre? Eu não sei se você está triste. E todos nós vivemos momentos de tristeza. De vez em quando a gente fica triste. O que eu quero dizer nessa noite é que você não pode ser escravo da tristeza. Você não pode deixar que a tristeza domine você e domine a sua vida. Se você entrou hoje aqui, você tem sido escravo da tristeza. Era assim que estava a cidade de Samaria. A cidade de Samaria estava uma cidade escrava da tristeza. Mas chega naquela cidade alguém que prega a palavra de Deus. Chega alguém naquela cidade que não se deixou vencer pelas circunstâncias da vida. Chega alguém naquela cidade com uma mensagem viva e eficaz. E essa noite que nós estamos pregando aqui, essa mensagem do Senhor Jesus, vive e eficaz. E ali então, aquela mensagem de que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é capaz de nos dar salvação, nos dar perdão, nos dar vida eterna, mas Jesus também é capaz de nos dar descanso, Jesus é capaz de nos dar alívio, Jesus é capaz de dar esperança, Jesus é capaz de dar significado, Jesus é capaz de resolver todos os nossos problemas. Eles ouviram aquela mensagem do Evangelho. E ali, quando o Evangelho chegou, encontrou pessoas escravas, oprimidas. Eu não sei se o que está tirando a sua alegria é que você está oprimido por alguma coisa que está te escravizando. Alguma coisa está escravizando você e você está vivendo oprimido, ou você sente uma opressão que você nem sabe explicar como. Mas a tua tristeza é uma opressão na sua mente, no seu coração, na sua vida, algo apertando o teu coração. Assim também as pessoas estavam na cidade de Samaria. E aquela cidade foi transformada num lugar de alegria. Aquilo que era um lugar de opressão, aquilo que era um lugar de possessão, aquilo que era um lugar de escravidão, de tristeza profunda, se transformou num lugar de alegria. Mas é assim que Jesus quer fazer também no nosso interior, na sua vida, na minha vida, na vida de todos que aqui estão. Se nessa noite, assim como a palavra do Evangelho chegou ali, ele quer chegar aqui e transformar. Assim como aquela cidade foi transformada, Jesus também quer transformar cada um de nós, transformar as nossas vidas. Se você nessa noite quer experimentar uma transformação, não saia daqui sem abrir o seu coração e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Amém?